Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Papo de Educadora e eu quero dizer que eu estou muito feliz pelos feedbacks que eu tenho recebido dos nossos podcasts e de estar aqui no Estúdio Podcast em Niterói, que tem nos ajudado, que tem aberto as portas para a gente começar esse trabalho. E quero apresentar para vocês hoje a nossa mesa e também, para quem não me conhece, eu sou a Bianca Xavier, eu sou orientadora do Kumon, eu sou licenciada em letras, educadora há mais de 15 anos, psicopedagoga, diretora da unidade de Piratininga, em Niterói, do Kumon. E hoje eu trouxe para vocês, para a gente bater um papo muito legal, 3 mulheres incríveis que também trabalham na Rede Kumon, que é a Graziela Lage, a Roberta de Paula e a nossa Dani Maraga. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é o uso da tecnologia na educação. Como você está apresentando a tecnologia à sua criança? Trazendo esse tema, eu vou conversar com elas e elas agora vão se apresentar. Graziela, pode começar? Então, eu sou Graziela, eu sou orientadora do Kumon Itaipuaçu, em Maricá, e hoje a gente já trabalha com crianças de várias idades, inclusive adultos também, e a gente chegou essa tecnologia nova pra gente no Kumon, né? Que é o Kumon Connect. É o Kumon de uma maneira digitalizada. Então, o Kumon se lançou à frente de muitos cursos. E hoje, o mesmo material que a gente tem de maneira física, a gente tem no tablet, né? Então, esse assunto hoje vai ser a pauta da vez, né? Tá certo. Pessoal, eu sou a Roberta. Minha unidade fica na Ilha do Governador, unidade Relógio do Cacuia. Eu sou franqueada desde 2021, fiz 4 aninhos esse ano. E eu não sou da área de educação, de formação, eu sou engenheira civil, mas eu digo que eu sou um fruto do Kumon. A minha mãe sempre foi grande fã do método, ela colocou meu irmão e eu desde pequenininhos. E quando eu falei que ia abrir uma unidade, né, para todo mundo que convivia comigo desde pequeno, família, amigos, enfim, todo mundo, Roberta, mas você é Kumon, caramba, que legal, né? Lembro de você pequenininha, com um bloquinho para cá, bloquinho para lá, viajando no final de semana. Então, uma coisa que sempre foi muito viva dentro de mim, né? Eu não me lembro de criança e adolescente sem Kumon, né? Eu não tenho essa lembrança. E para mim é um prazer hoje em dia poder levar para as crianças da minha região o que minha mãe pôde proporcionar para mim. É um prazer muito grande. E o Kumon, ele fez parte da minha formação como ser humano. O Kumon me formou o ser humano Roberta. Né? E agora eu estou tendo essa oportunidade de levar isso para outras crianças. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e vamos com tudo. Ai, que bom. Sou Daniela Maraga, orientadora do Kumon, da unidade do Ingá. A nossa unidade oferece os cursos de português, inglês e matemática. A gente tem aluninhos desde os 2 anos de idade até os 80 anos de idade. Então, é um prazer enorme trabalhar com a metodologia, atuando, né, nas diversas idades, num público diverso. Eu conheci o Kumon através do meu filho. Ele começou a fazer Kumon de português e logo eu vi o quanto o Kumon estava fazendo diferença na vida dele, logo na vidinha da gente também, né? E eu sempre sonhei, também não sou de educação por formação, eu sou da área de tecnologia e sempre quis trabalhar com educação. Então, através do meu encantamento com o Kumon, eu realizei o meu sonho de trabalhar na educação aplicando o método Kumon e hoje eu estou super feliz em realizar esse sonho junto à minha unidade. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo esse momento para falar de Kumon Connect, que é o assunto do momento, né? Junto ao Kumon. É isso aí. Nós vamos falar da nossa tecnologia a favor da educação, que hoje é a ferramenta que a gente tem, que é o Kumon Connect. E aí, meninas? Kumon no tablet ou Kumon no tablet ou no papel? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. O que vocês acham? Vocês acham que o Kumon no tablet mais atrativo? O que rola por aí? Vamos conversar sobre isso. Então, eu costumo dizer que o Kumon
O Kumon Connect são os nossos bloquinhos, já tão conhecidos, né? Já tradicionais, agora digitalizados e disponíveis em tablet para os alunos, né? Sim. É a mesma metodologia, é o método Kumon que já está aí há décadas, né? Super consagrado, conhecido mundialmente, agora tendo o uso da tecnologia a seu favor. Então, quando eu falo que é a mesma metodologia, é o ensino de forma individualizada, é o hábito de estudar diariamente, é o trabalho com autodidatismo, com a parte de autonomia. Só que agora a gente tem uma plataforma tecnológica que nos ajuda a fazer com que essa metodologia seja aplicada ainda de uma maneira melhor. Então, eu como exemplo, né, até para falar um pouquinho, né? Então, a gente tem os alunos que normalmente fazem as atividades aqui que fazem atividade na unidade conosco, levam as atividades para casa, desenvolvem essas atividades e trazem para a gente fazer as correções. Então, só quando ele volta à unidade, tendo essas correções, a gente consegue ver se os materiais foram devidamente feitos, se a gente precisa fazer alguma mudança de programação e tal. Só que a gente precisa fazer com que eles voltem à unidade. No caso do Kumon Connect, não. A partir do momento que eles fazem as atividades, já estão disponíveis para a gente poder corrigir e verificar se tem a necessidade de fazer uma mudança ou outra de programação. Ou seja, está tudo ali quase em tempo real. Isso é maravilhoso. Uma a gente velocidade poder, muito rápida, maior, e intervir na formação sim. desses alunos. E um outro ponto que eu acho super legal é que os pais conseguem acompanhar isso tendo tablet também em suas mãos. Tem um boletim ali com eles. Eles conseguem ver as notas que as crianças tiram, se tem algo que precisa melhorar, o quanto ela vem evoluindo. Então, eu acho que o Kumon Connect ele veio para estreitar ainda mais essa parceria nossa com as famílias, sabe? Eu vejo isso, assim, é um ganho não só do aluno, mas também das famílias estando mais perto da gente. E aí, meninas, o que vocês acham? O que eu acho de atrativo, assim, também com relação à velocidade da informação, né? Que isso é inquestionável, é com relação à qualidade da informação também, né? Porque o aluno, quando chega com um bloquinho pra gente em papel, a gente tem a resolução, a gente tem o tempo, se ele colocou a hora certinho, que no começo isso também é um desafio, né? Sim. Lembrar de colocar o horário. Mas no Connect, a qualidade é melhor, porque a gente consegue, através da ferramenta Playback, a gente consegue ver como o aluno fez. A gente consegue ver quanto tempo ele levou em cada folha. Então, às vezes, um bloquinho de matemática super desafiador, ele muda o nível de dificuldade muito da folha 1 até a última folha do bloquinho. E aí você consegue ver exatamente onde foi a dificuldade, como ele escreveu no português. Então, se ele fizer puladinho, né? Se ele pular fora de ordem. Isso aí, às vezes é uma coisa que a gente combinou na unidade. Olha, meu amor, agora você vai prestar atenção para ver se você está fazendo na ordem que a tia pediu, certinho. E a gente consegue ver se ele está conseguindo atender a esse nosso pedido. Isso só era possível na unidade. Agora, o Kumon Connect rompeu essa barreira. A gente consegue ter esse olhar no estudo em casa também. Mesmo. A diferença também é você ver a dificuldade, porque às vezes não é só como, mas aonde, às vezes a gente vê a resolução e a gente fica na dúvida, mas aonde é que ele está com a dificuldade? Onde é? E o playback dá exatamente para você ver, não, como ele pensou. Exatamente. Isso é revolucionário, né? Isso é revolucionário. Aonde ele parou, né? Exatamente. Onde teve a dúvida. Teve aquela pausa, né? Eu vejo assim que o Kumon Connect é a linguagem dessa geração, né? A tecnologia é essa linguagem dessa geração. Então, para eles é algo muito natural. Lidar com o celular, lidar com o dispositivo é muito natural. E quando o Kumon investe em colocar esse material dentro, né, do dispositivo, ter esse sistema, para eles fazem... para eles isso não é como para nós uma dificuldade. Para eles é falar a linguagem deles. É intuitivo, né? É muito mais atrativo. É atrativo e intuitivo. Exatamente. Você vê que até quando a gente faz testes, os testes são feitos, né? Quando eles entram na unidade e já são feitos no tablet, eles já ficam encantados dessa proposta de estar ali e você ter essa facilidade dessa tecnologia trabalhando ao favor, né? Sim. Essa questão de romper barreiras com relação a essa observação nossa também é com relação a alunos distantes, né? Eu tenho aluno online, a Grazi também tem, não sei se vocês têm aluno online. Tem fora Portugal, do país. tem Exatamente. Fora do país. Antigamente, não havia essa possibilidade. Como é que a gente ia ficar fazendo troca de bloquinho? Então, todas essas novidades
facilitam, né, esse crescimento cada vez maior do Kumon Connect aí. E aí eu queria perguntar para a Grazi, como é que funciona aí a orientação, o papel do orientador, né, da orientadora, através do Kumon Connect? O que você acha que mudou ou não? Que eu vejo assim, né, facilita para o aluno, mas facilita muito para a gente. O papel continua o mesmo. Essa visão individualizada, que a gente aplica o teste, vê qual é a dificuldade, e esse olhar pessoal, nenhuma IA vai trazer. Essa que é a verdade, né? Mas nós, como orientadoras, também usamos o Connect a nosso favor. Então, a gente consegue, como a gente falou, ver um playback de como o aluno errou aquela fração. Mas em que momento ele teve dúvida? Ele para, ele pensa, e aí você consegue ali ver o momento. O boletim, tanto quanto para os pais, né, como a Dani citou, essa facilidade do pai ter as notas todas, cada atividade ali, é sensacional, mas para nós também, porque a gente consegue ver como esse aluno está andando dia a dia. Como a Dani falou, antes era na unidade, tinha que estar indo até a unidade para acontecer. Agora acontece, você quer mudar um planejamento, o aluno foi mal naquela atividade. Não, vamos fazer uma revisão. Você muda o planejamento naquele momento. Então, assim, aprimorou, né, a nossa orientação. A nossa orientação também consegue ficar mais precisa. Assim como para o aluno melhora muito, para nós também. Então, o Kumon Connect veio para somar. Sem falar os recadinhos, né? Que eu acho brilhante a gente poder deixar lá um recadinho, uma mensagem para eles, parabenizando. Ou até um toque, né? Tipo assim, ou até uma dica. Cadê as simplificações, querido? Isso. Né? Então, cadê as passagens, querido? Cadê as passagens? Escreva as passagens, querido. Atenção aos sinais. Então, tem assim, puxões de orelha. E se ele não tivesse esse recado, o próximo bloco com certeza teria aqueles erros, né? Sim, sim. Então, olha, atenção às simplificações. Já fica, pera, como assim? Então, vamos lá, né? Então, não é só a correção que chega para ele, mas um incentivo, né? É motivação. Estou recebendo seus blocos todos os dias. Eu mando as mensagens carinhosas. As mensagens carinhosas, as metas, né? Que a gente pode também estar enviando por ali, compartilhando com eles, tudo que a gente planejou para eles. Eu tenho alunos também que frequentam a unidade uma vez só por semana, outro dia faz no online, através do Kumon Connect facilita muito isso. Então, a gente tem pouco contato no presencial, então é importante que eles tenham esses recadinhos, e o Kumon Connect facilita isso tudo. E, inclusive, os pais também têm acesso a esses comentários, a essas mensagens, né? A esse histórico que fica ali, para o pai poder entender tudo que o orientador também conversa com o aluno. Esse diálogo, né? Diálogo importante. Como é que está sendo feita essa orientação, né? Então, quando se fala dessa orientação, acho muito importante também, e sinalizo para os pais que existe lá um lugarzinho onde ele vai poder acompanhar essas mensagens, onde ele vai entender feito todo dia, isso, né? Onde ele vai poder entender como é que o filho dele está indo, não só nas notas e no boletim e nas estrelinhas, mas também ao olhar do orientador, né? No olhar do auxiliar, no olhar do orientador que está ali acompanhando. E assim, qual é um bom benefício hoje que você acha que a gente tem no Kumon Connect, através dele? Diversos, né? A gente poderia ficar citando aqui inúmeros, mas eu acho que o mais incrível é justamente melhorar esse nosso monitoramento, né? Agora a gente tem possibilidade de ver todos os dias, 365 dias por ano, o que o aluno está fazendo. Dependendo da necessidade do aluno naquele momento. Às vezes é um aluno que naquele momento a gente está precisando de um acompanhamento ali mais dia a dia. E a gente tem essa possibilidade, que foi como a Dani falou, que a gente consegue trocar alguma coisa de imediato, não precisa voltar na unidade para fazer isso, né? E o que eu acho muito interessante é que, apesar de ser tecnologia pura, traz muito o que foi pensado pelo professor Toru Kumon lá atrás. Que era o quê? A criança só fazia a lição do dia depois de ter corrigido a lição que ela fez no dia anterior, né? Porque o material tem uma ordem a ser executada, né? Um desenvolvimento. A essência do Kumon, A essência do Kumon. Mantém a essência, apesar de ser tecnologia que não existia na época em que foi fundado, né? Mas a proposta era essa. A proposta era antes essa. de fazer o próximo. E agora a gente só consegue fazer desse formato no papel em sala, né? Nos dias de aula. Mas agora com Connect a gente consegue fazer isso todos os dias, proporcionar isso aos alunos todo dia. E isso
na minha unidade, eu creio que na de vocês também, afeta diretamente no caminhar do aluno. Sim, na qualidade. Na qualidade. Os alunos têm andado muito mais rápido, desenvolvido A evolução melhor. A evolução é diferente. Não junta correção. Não junta correção. Essa parte maravilhosa. E aí, por exemplo, o aluno faltou uma semana porque aconteceu alguma coisa. Às Sim. vezes, na outra semana, durante a aula, a gente só consegue fazer correção com ele, porque a gente precisa zerar aquelas correções. Sim. E no Connect, não. Ele vai continuar Tá no fazendo dia a isso. dia deles, É a rotina diluído, né? É deles. diluído, né? É diluído. E a qualidade do material, ela fica muito diferente. Sim, A gente notou. e aí tem uma preocupação dos pais no início, era, mas se meu filho não conseguir corrigir, não tem problema, ele vai corrigir o que ele conseguir e na aula a gente vai ver que a gente tem a possibilidade de pausar a correção, isso também é incrível. Não quero que ele corrija esse, vou pausar para corrigir em sala. Até porque não entendeu isso agora, então é melhor que esteja perto da gente pra gente poder esclarecer para verdade. eles, né? Então, o Connect dá infinitas Sim. opções pra gente. E com relação ao que a Grazi estava falando agora, o que eu tenho usado muito lá na unidade é a ferramenta de que tem resumos pra gente no Kumon, que ajuda pra gente como orientadora. Tem o resumo de das últimas 10 notas, a média do aluno. Tem, no mês passado, quantas lições ele fez, quantos dias, e nesse mês, quanto ele fez. Isso a gente tem no boletim físico? Tem, mas é um trabalho que a gente teria de verdade. contabilizar isso, né? Aí você Braçal, consegue né? É tudo visualizar. braçal, Visualizar. Você visualizar. consegue visualizar esse desenvolvimento. Exatamente. Né? Como que está esse desenvolvimento Muito mais aí? facilmente, né? Isso aí. Então, isso vai facilitando e otimizando o desenvolvimento do aluno, que é o foco, né? É brilhante, né, gente? E você acha que ainda tem muita resistência dos pais em relação a essa questão da tela? Ah, tem. Rola muito. Tem muita gente. Eu recebo muitas famílias, inclusive famílias nossas, que já estão conosco, que a gente oferece, né, a migração do modelo tradicional para o Kumon Connect. Famílias novas que vêm para a nossa unidade com a intenção da matrícula. Eu sempre apresento o Kumon Connect e a pergunta de todos: ah, mas será? Mais tela. Ah, mais tela. Eles já estão, né? Eles fazem tudo com tela. Mas e aí eu procuro conversar com eles assim, qual é a qualidade, né? Desse acesso às telas. O que eles estão fazendo com as telas, né? Muitas das crianças estão tendo acesso à tela para poder ver rede social, para poder joguinhos, né? Fazer jogos com os Entretenimento amigos. puro, né? É entretenimento, né? Mas não usa de uma maneira favorecendo ao seu desenvolvimento intelectual. Então, eu costumo dizer, são 30 minutos por curso, aproximadamente, são 30 minutos onde seu filho está usando a tecnologia a favor dele, que está trabalhando cálculo mental, raciocínio lógico, está aprendendo uma língua nova, é o inglês, é o japonês, está estudando, está lendo, está fazendo interpretação de texto em 30 minutos de qualidade, usando a tecnologia a favor deles. Então, eu costumo apresentar isso para eles e pedir, analisem esse tempo, né? O tempo que você oferece para o teu filho. Use a tecnologia a favor do teu filho. E tem um detalhe, né? A gente tem essa preocupação de todas as famílias, eu acho que isso daí tem em todas as casas, mas hoje a gente também tem formas de controlar o uso dessas telas por parte dos alunos, né? Os pais conseguem fazer isso. Então, controlando o tempo e usando esse tempo de maneira saudável para os seus alunos, gente, não tem o que fugir. A gente não consegue fugir mais do digital, né? Como você falou, né, Grazi? Eles são digitais. É a geração. Não tem como ignorar. A gente já não Estamos consegue. caminhando para que isso se torne cada vez mais, né? Então, já que vai É a ter que realidade. acontecer, vamos trazer uma realidade de desenvolvimento. Exatamente. Mas é uma mudança de mente, né? Sim, é uma sim. mudança de mente. É uma mudança de mente. Não só a preocupação, né, com os nossos meninos, com os filhos, mas também nossa, né? Mudança nossa como adultos. Porque a gente também, muitas das vezes, usa a tecnologia de maneira errada. Então é isso. E na frente dos próprios filhos, E na frente sendo exemplo, dos né? próprios filhos, não sendo um bom exemplo, né, para as nossas crianças. Então, acho que a gente tem que repensar o uso da tecnologia para que seja a favor da formação dos nossos meninos. Então, o Connect veio... A proposta do Kumon com o Kumon Connect é justamente essa. É você usar a tecnologia a favor do desenvolvimento do seu filho. Sim. É verdade. E os pais conseguem acompanhar mais, né? Através do Kumon Connect. Sim, sem dúvidas. Porque agora ele tem tudo na mão. Né? No próprio tablet do aluno, ele tem o calendário lá de estrelinhas, né? Que vai pintar a estrelinha do aluno no dia que ele fizer a lição. Ele tem acesso... O boletim é livre acesso aos pais, né? Só que somente na unidade de papel. Agora ele tem isso na mão, né?
Então, no tablet, ele consegue ver qual a lição que ele fez no dia, as notas de cada folha, o tempo que ele levou para fazer naquele dia. Ele tem acesso ao bloquinho mesmo, ou ele pode guardar aquele bloquinho sem guardar aquela montoeira de papel, né? Estão todos ali para ele acessar a qualquer hora. Então, isso facilitou também, né? A qualquer momento ele tem acesso a isso. Eles conseguem ver, né, em mãos o desenvolvimento dos filhos. Exatamente. Tá ali com eles. Isso a gente não consegue oferecer só com o Kumon tradicional. É claro, eles conseguem ver os boletins, sim, mas eles precisam ir à unidade, né? Conversar com a gente agendar uma explicar, reunião, agendar uma talvez. reunião. Hoje não, tá ali na mão deles. A qualquer momento até eles acessam isso. A apresentação desse boletim é diferente, né? Do papel. É algo muito mais intuitivo, é muito visível. Com cores. E com cores, a questão do tempo, fica verde, fica amarelo, fica vermelho. Então, isso também é atrativo, né? Se a gente for ver, o boletim ali, a gente tem que dar toda uma aula para alguém. E não, no tablet já é bem intuitivo, né? O próprio pai ali futucando, igual as crianças que vão cutucando e conhecendo. Navegando, né? Eles entendem. Vai navegando e aí ele vai descobrindo como é que funciona. É impressionante que às vezes a criança compra o tablet, né? E a gente dá aquele QR Code, eles instalam o sistema e eles já chegam na aula sabendo tudo, gente. Eu fico impressionada. Dando uma aula pra gente. Sabendo isso. Você sabia que se você clicar aqui, isso acontece? Você sabia que se você fizer isso aqui, acontece? E você fica, nossa, né? Então, como a gente já falou, é a linguagem deles, né? É onde eles se sentem confortáveis. Então, nada melhor do que um lugar de conforto para aprender. É um lugar que você tem prazer e você está confortável. Nossa, então aí casou com a educação, voa. E eu acho super interessante que às vezes a gente não precisa nem explicar muita coisa para o aluno, né? O aluno, quando ele vem fazer aula experimental, que a gente marca as aulas experimentais, eu entrego para eles a canetinha e o tablet. E aí eu falo para eles, olha, vamos começar a fazer o teste, né? Na verdade não é um teste, eu falo que é uma atividade, né? Que é um exercício. E aí eu dou para ele, e aí ele vai fazendo, e errou. Parece que ele já sabe onde apaga, né? Ninguém nunca me perguntou, tia, onde apaga? Tia, onde vira folha? Ninguém nunca me perguntou isso. Sim. Então, assim, parece que já vem com eles, né? Essa coisa do digital é muito natural. Eles conhecem outros aplicativos, né? É. Então, eles usam outros aplicativos. Sim. Então, para ele, assim, caramba, pegou a caneta, parece que já vai a borracha, o lápis. Sim. Associam imediatamente. Nossa, eles sabem onde buscar imediatamente. cada funcionalidade. Inclusive os Dá mais pré-escolares. Inclusive. Dá mais trabalho explicar no papel. Sim. Sério? É verdade. Porque no papel o aluno precisa colocar o tempo, o aluno precisa marcar quando começa, marcar quando termina a última folhinha, precisa colocar o nome, né? Nada disso tem no tablet ele não há essa necessidade, não há necessidade disso ser feito. Então, essa rotina dele fica mais fácil agora. Toda aquela as mesmas informações que a gente passava para os pais, que os alunos precisam fazer de forma correta, mesmo estando no tablet, não fazer deitado, né? Não fazer no sofá, fazer sentadinho. Postura, uma né? postura de estudo, desenvolver essa postura de estudo também em casa. Isso é muito importante, né? A minha preocupação em relação com o Connect sempre, e as orientações para as crianças, é essa, né? Inclusive os meus alunos que estiverem assistindo a gente, né, vão ouvir também a tia Bianca falar de novo sobre isso, que é fazer da maneira correta, sentadinho, num lugar tranquilo, né? Dando as dicas para eles. Num lugar tranquilo, onde não tem barulho, onde ele vai conseguir realmente se concentrar, onde ele vai começar o exercício, finalizar e fechar o tablet dele. Ele não vai usar depois para fazer os joguinhos, ele não vai usar depois para brincar. Ele tem o tempo de estudo dele, né? Criar essa rotina com o aluno é muito importante. E trazer para ele essa responsabilidade em casa também, dele fazer da maneira correta. E porque não dispensa a supervisão. Esse que é um ponto Exatamente, importante, porque às exatamente. vezes a questão do Connect, né, e às vezes o pai acha, então não precisa mais ir à unidade. É claro que se você pode,
é muito bom que vá, porque nada substitui o contato físico, o olho no olho. Agora, tudo bem, temos alunos em Portugal, temos alunos fora do país, longe. Ok, mas é uma necessidade, né? E outra coisa é que o pai não pode do nada largar a supervisão. Antes do Connect, o pai olhava bloquinho, Sim. via se estava tudo feito. O Connect não é isso. O Connect é para nos ajudar. Então, É a mesma função do é papel. a mesma função do papel. Só que nós temos muitas vantagens, Sim. né? E aí a gente não perder a essência, porque continua sendo um trabalho familiar. Sim. Que é a essência do Kumon. Sim. É o Kumon com a família. Então, essa Exatamente. supervisão, ela não tem que deixar de existir porque o Connect existiu, né? É para somar. O Connect veio para dar essa... Exatamente. né? E a gente sempre falar, né, que a gente está aberta para estar explicando isso para os Sim. pais, mandar Os um pais vídeo. precisam de mais aulas. Mais aulas, porque eles falam assim, tia Bianca, eu não sei mexer nesse tablet dele. Aham. Eu não sei ver aonde tá a tarefa de casa. Eu tô não achando sei- que ele tá me enrolando. É isso aí, eu tô achando que ele tá me enrolando, tia Bianca. Como é que eu faço isso? Então, assim, a gente tá sempre ali para poder explicar, para poder o pai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, que é extremamente tranquilo, né? Não precisa ter preconceito com o tablet, porque o aluno vai desenvolver, talvez até mais, né? Em alguns casos que a gente já tem como Sim. experiência. Se eu pedir para vocês contarem, com certeza vocês vão falar de alunos que se desenvolveram muito mais no Kumon Connect do que no papel. Outra coisa com relação a desenvolver muito mais rápido, por exemplo, um aluno que a gente estava programado pra gente fazer 10 folhinhas todos os dias. Primeiro que ele se empolga quando ele entra no tablet. Com certeza. E aí, 10 no folhinhas tablet, são poucas. ele já tem tudo programado. Se ele for no Ele embalo vai e conseguir puxando. fazer um monte, naquele dia ele vai indo. Sim. E no para papel, não. Os adultos também, né? É uma vantagem muito grande para quem é adulto e anda mais rápido Sim. no conteúdo. Nossa, não tem barreiras. Porque o adulto vai conforme a disponibilidade dele, Sim. né? Na criança a gente determina a quantidade, mas... Disponibilidade e objetivo, né? Porque muitos dos sim. adultos nos procuram porque eles têm um objetivo muito certo. Então, se a gente faz uma programação que é mínima para eles, na verdade, tendo ali, eles vão puxando, vão fazendo Sim. novas e novas atividades. Então, para os adultos, eu acho que é uma ferramenta espetacular, porque vai atender o tempo deles. Eles tendo disponibilidade, vão puxando, né? Continua o desenvolvimento deles. E outro ponto, assim, que eu também me chama muita atenção, que eu também acho extremamente importante, é a questão da sustentabilidade. Ah, né? perfeito. Porque... Isso é impressionante mesmo, porque assim, na minha unidade eu tinha uma empresa que fazia para mim a coleta, né? A gente reciclagem. E eles vinham buscar muito papel. Uma vez a moça até falou para mim, olha, vocês são os campeões, assim, toneladas à frente das outras empresas que eu pego, né? E impressionante como isso hoje diminuiu drasticamente, né? Que bom, né? Que bom. Sim, porque de alguma maneira As árvores a gente... agradecem. Agradecem. Então, né? Respiraremos um ar melhor diante Planeta dessa agradece. realidade, né? Verdade. E os alunos adiantados? Como é que o Kumon Connect pode ajudar esses alunos adiantados? Os alunos adiantados, para quem não sabe, são aqueles alunos que estão estudando à frente da série escolar, né? Então, é sempre um material mais desafiador. Sim, sim. E aí, como é que Nunca você acha visto que é? antes, né? Nunca visto antes, exatamente. São alunos que às vezes estão lá na escola ainda no 4º, 5º ano, mas já estão vendo conteúdo de 8º, 9º ano e 7º, assim por por aí. diante, né? Então, assim, o Kumon Connect, ele é um verdadeiro banquinho de dados, né? Ele é um banco de dados onde tem todas as lições, todas as atividades que esses alunos fizeram. Então, mesmo aqueles que estão super adiantados, às vezes têm uma dúvida num determinado conteúdo, ao invés de perguntar ou pesquisar, tá ali, é só voltar um pouquinho no estágio anterior, tem tudo ali junto com ele. Ele consegue ver a atividade que ele tem dúvida. Ele tá lá no estágio super adiantado de inglês, ele teve uma dúvida em como é que faz a interrogativa do passado, tal. Ele já sabe que vai buscar no estágio E, eu vou lá buscar as informações, como é que foi, treina, tem tudo ali para eles. Então, o que é uma diferença da realidade para o tradicional. Por que acontece com o tradicional? A gente entrega material, a gente corrige material, eles fazem autocorreção, eles entregam a folhinha e o que a gente faz?
descarta. Né? Porque exatamente, eles não têm como fazer. Eles não têm como levar para casa e ficar acumulando pilhas e pilhas de papel em casa. Testes, né? Nos testes, eles conseguem fazer uma revisão em casa, conseguir olhar, algo que era muito difícil antes. Né? Adultos, em geral, pedem, pelo menos lá na minha unidade, eles pedem pra gente ir segurando, né, os bloquinhos para eles levarem. Eles estudam antes dos testes de assimilação, depois eles descartam. Agora, criança, os pais não querem, né? Tanto papel em casa. Hoje não, com o Kumon Connect, eles conseguem acessar a qualquer hora esse material. Sim. Antes de um testezinho, ele pode ir lá consultar, estudar. Então, isso realmente não só para os alunos adiantados que estão lá na frente, podendo ver conteúdos anteriores, mas para todos os alunos. Né? No momento que de insegurança, eu quero dar uma olhadinha naquele conteúdo, tá? Ele volta lá atrás e consegue fazer. Mais autonomia, né? Muito mais autonomia e tá o conteúdo na mão deles. Verdade. E a revisão na palma da mão. Revisão na palma da mão. Perfeito. Com os alunos adiantados, isso é um pouco mais aflorado, porque geralmente não faz o bloquinho todo quando tá muito adiantado, né? Já é um conteúdo bem mais à frente. Então, e o conteúdo, ele é muito rico de informação. Então, antes de fazer a lição do dia, ele precisa retomar o início do bloquinho, né? Para poder ler os exemplos e fazer a lição do dia. Perfeito. E aí, se esqueceu o restante do bloquinho na unidade... Ele volta lá no iniciozinho. Perfeito. Você não foi para casa, né? Não foi para casa. No papel não teria essa possibilidade, né? No Connect vai estar tudo ali. Tá tudo ali sempre na mão dele. E o Kumon Connect de inglês, gente? Que maravilha! Inglês no papel ou no Connect? O que você prefere? Eu prefiro inglês no Connect. Inclusive, eu faço Kumon Connect no Kumon de inglês no Connect, né? No Kumon Connect. Sim, é revolucionário, né? Tem um prazer maior, né? Em ouvir, o áudio já tá ali dentro. Sim. Facilidade também. Muita facilidade. E a gente não tem dúvida de que o aluno vai ouvir agora, né? Não tem como sair do áudio, né? Ele vai fazer todo o processo. Garantiu que o método realmente seja aplicado, né? Perfeito, de ponta a ponta. Sim, porque é aquela coisa, você vai no médico, o médico fala, olha, você tem que tomar tantas pílulas. E você tomar metade, você não vai ter o mesmo resultado. É verdade. E aí o Kumon Connect, ele te traz essa garantia de você viver o método na íntegra. E tudo num lugar só, né? No tudo papel integrado. Ele tinha o caderninho, o bloquinho, o celular, o fone de ouvido, tudo junto. E essa dinâmica, muitas das vezes, não funciona, né? Redondinho, até isso voltar, né? E até isso entrar nos eixos leva um tempinho. Agora não, tudo no Connect integrado intuitivo, né? Eles acabam andando de maneira intuitiva, né? Exatamente. Inclusive, nas férias, fica muito mais fácil para os alunos fazerem. Porque faz uma viagem, né? Não precisa levar os bloquinhos de papel, ele não vai precisar levar o livrinho. Planejar, tranquilos. Exatamente. Ele não vai precisar levar o livrinho ou usar o celular e o fone. Ele vai estar clicando ali, fazendo áudio, depois... Terminou o áudio, ele já vai fazer a liçãozinha dele do dia e tudo com muita tranquilidade num lugar só, depois só fechar o tablet dele e guardar, eu costumo dizer que nas férias, perfeito. o Kumon Connect nas férias e possibilitou a família carregar a orientadora junto. Sim. Né? Sem dúvida. Porque a orientadora vai junto. Não tem né? como não ir. De vez em quando a gente está conversando com eles, a gente conversa com eles, a gente replaneja, a gente anima. Né? Então, você conseguiu carregar um pouquinho da essência da unidade para as férias do aluno. Então, o Kumon Connect nas férias é revolucionário. Os alunos tiram férias e a gente não. A gente fica lá monitorando, então... a gente é uma parte da equipe, mas o aluno está monitorado, né? Então, é como se carregasse a orientadora para onde é que você vai, né? Isso é muito bom, porque daí a qualidade desse material volta diferenciada. É completamente diferente, até porque você está acompanhando se aquela programação das férias, ela está fazendo sentido ou não. Porque ali você está acompanhando, você consegue, né, intervir. Tem crianças que ficam janeiro e fevereiro sem, né, dezembro, janeiro, sem aparecerem na unidade, né? Então leva um material enorme. Vai pra casa da avó, do pai, vai pra casa do pai, né? Viaja pra tal lugar. E a gente vai junto, gente. A gente viaja o ano inteiro. Agora a gente tá indo benefícios sem fim, né? Mas eu penso o seguinte: o professor Toru Kumon tem uma frase que para mim é muito importante e me impulsiona muito, que é o assim está bom não existe, sempre há algo melhor. E sempre há algo para a gente melhorar. E aí eu fico pensando no que vem depois do Kumon Connect.
O que virá depois do Kumon Connect? Porque, assim, a sensação que eu tenho é exatamente essa, do que assim tá bom, não existe, né? Nós já estávamos no papel, sempre tem algo melhor para acontecer, e aí veio o Kumon Connect, e agora? Né? Sempre Bianca, tem algo melhor para acontecer. Sempre Com certeza vai ter um próximo passo. Eu sempre Depois tive do essa Kumon sensação, Connect. assim que eu entrei pra franquia, eu sempre tive essa sensação, gente, por que esse material não é digital, gente? Eu pensava isso. E eu lembro que eu comentava isso em casa, meu marido também falava, gente, como? Na verdade, o Kumon está sendo pioneiro nisso. A gente não conhece nenhum outro método, nenhuma outra maneira de ensino que use dessa maneira digital. Eu nunca ouvi falar. E olha que a gente tem gente entrando na nossa unidade direto. De outros. Se existisse, nós saberíamos, né? Então, é revolucionário. O Kumon saiu à frente. Ele digitalizou aquilo que para nós era algo diário e muito mais trabalhoso, né? O que eu vejo é o seguinte, quando o Kumon Connect nasceu, eu fui uma das primeiras unidades a começar com o Kumon Connect, e eu vejo que hoje o sistema é outro já. Então, realmente, o está bom não é o bastante. Sim. No próprio sistema, o sistema tem se aperfeiçoado. Eles vão ajustando, Vão sem ajustando, dúvida. então, Ficando cada vez eu melhor. creio que é disso para melhor, né? Agora o caminho é esse, disso para o melhor. Sim. Caminho sem volta, só Então, melhorando. meninas, e aí a gente fica aí com a reflexão, né, de usarmos a tecnologia de uma maneira correta. Que bom que hoje a gente tem nas nossas unidades essa possibilidade de trazer esse benefício para os nossos alunos, para que eles realmente entendam a tecnologia como algo a favor, né, da aprendizagem, a favor do bem deles, e usar de maneira correta, menos jogos, menos brincadeiras, né? Não que a gente não vá ter a brincadeira, não vá ter esse lado do entretenimento, que é muito importante, tudo, né? Tem a hora para tudo, eu acho super válido, super legal. Inclusive, tem vários jogos educativos. Exatamente. Eu dou até dica para os pais disso. Dou. Então, eu acho muito legal a criança brincar, usar a tecnologia para isso, mas a gente usar da maneira correta, usar para aprender, para crescer, para desenvolver cada vez mais. Quebrar esse paradigma, exatamente, né? Porque é um paradigma. Exatamente. Não, e não tem como retroceder. A tecnologia só vai avançar. Então, nós, os alunos e os pais, precisamos. E aí eu questiono pro pai o seguinte, que muitas das vezes eles dizem que é muito uso da tela e tal, não. Só que esses mesmos pais que acabam com essa fala, quando o filho ou a filha ou tá num restaurante, ou tá num aniversário, ou tá num lugar que começa a atrapalhar, ele pega o celular, entrega na mão da criança e fala... Fala, entrega vai um tablet, faz um Kumon, meu filho. Vai se divertir. Aqui, meu querido, você entendeu? Tablet, então, faz um assim, aí. então não vem pra mim com essa de que a criança é muito uso de tela, porque uso de tela, usar a tela de maneira correta. Sim. Tá? Com responsabilidade, exatamente. Né? Existe uma responsabilidade porque no quando uso precisa, da tela. vai usar a tela. Quando é a favor dele, tá tudo bem usar a tela. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a realmente virar a chavinha, né, e entender e se abrir para o novo e se abrir para aquilo que realmente está chegando para a cada vez mais desenvolver os nossos alunos. Então, fica aí a nossa reflexão para os nossos pais, para os pais da nossa unidade, fica aí para os nossos amigos orientadores, né, para os nossos amigos educadores que querem conhecer mais o Kumon, que precisam conhecer mais as nossas unidades, tá? Estão sempre abertas para vocês. E foi um prazer falar sobre isso com vocês. Fiquei muito feliz, aprendi bastante. E tenho a certeza que todo mundo que ouvir a gente também vai aprender um pouquinho sobre o Kumon Connect e vai ter aquele gostinho de, aquela vontade, né, de querer conhecer mais e mais o nosso Kumon, né? Então, gente, é isso. Quero agradecer muito a vocês. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado de participar desse momento, né, desse bate-papo. E que venham outros, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima.